O anjo seu pranto enxugou, aos nécios perversos impuros, a estes porém condenou. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas reais, as rochas bradavam e aos montes, mas ó, era tarde demais. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas reais, as rochas bradavam e aos montes, mas ó, era tarde demais. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nesta manhã feliz, somos agradecidos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos nesse santuário e com esta missão de transmitir um pouco da palavra de Deus dentro das nossas limitações, nesta terceira aula do nosso trimestre. Quero agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor Eurico Machado, agradecer a direção desse departamento pelo privilégio de ter sido arrolado nesse seleto grupo de professores da Escola Bíblica Dominical. E agradeço a Deus porque Ele tem olhado para a minha pequenez e tem me assistido nas minhas limitações. Embora o pastor Eurico não esteja aqui, mas está sendo gravado, com certeza ele vai assistir. Nós passamos uns dias, eu particularmente, de muita apreensão e tristeza, porque nós acompanhamos o desenrolar dos trabalhos convencionais e achávamos que o pastor Eurico seria transferido para Rondonópolis. Eu não falei nada com ele, não comentei com ninguém, mas fiquei com o coração aprisionado, triste. Mas hoje nós agradecemos a Deus que o conservou aqui. Meu coração agora está tranquilo, porque o pastor Eurico tem sido de verdade um pai para mim, para minha esposa, e só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar e ao pastor Eurico por estar nos conduzindo nesta obra que é tão importante. Queridos, nesta manhã nós temos um tema: o céu, o destino dos cristãos. Como disseram os professores que vieram antes de mim nesse trimestre, eu tenho certeza que a minha perna está tremendo em dobro, meu coração está disparado em dobro, por dois motivos. Primeiro, que é muito difícil lecionar, e o segundo, que os que já passaram aqui deixaram as marcas, e eu não sei se eu vou conseguir pelo menos chegar próximo, né? Mas com a ajuda de Deus e a oração dos irmãos, nós iremos falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O tema desta missão é o céu, o destino do cristão. Eu quero iniciar dizendo que só pelo tema, eu acredito que seria motivo dessa igreja estar cheia, lotada, porque três motivos existem para a igreja estar nessa terra.
Glorificar a Deus é o primeiro motivo. O segundo motivo, ganhar almas. E o terceiro motivo, aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo é o terceiro motivo pelo qual a igreja existe, então se Ele volta, vai nos levar para onde? Para o céu. Então hoje seria um dia que todos nós, sem exceção, deveríamos estar aqui agarrados a esta lição, não só por ser a lição, mas porque o Espírito de Deus está reacendendo dentro de nós o algo que é, depois da salvação, mais glorioso, a nossa morada eterna. Diferente das outras lições, hoje eu vou utilizar mais versículos bíblicos, mas tenho certeza que Deus continuará falando conosco. Todo cristão deve ter um anseio de morar no céu. Na verdade, a doutrina céu, ela é desafiadora. E quando nós tratamos da matéria escatologia, é a parte mais difícil de estudar. A morada eterna reservada para os cristãos, nesta lição, nós estudaremos sobre a ótica bíblica e sobre a orientação do Espírito Santo. Com certeza, o eterno repouso será ao final de uma vida de fé, piedade, renúncias e boa vontade. Tito escreveu, ou melhor, Paulo escreveu a Tito: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras de Paulo nesse texto sagrado, elas têm a mesma conotação do que foi escrito aos Hebreus no capítulo 12, versos 1 e 2, e aos Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Com isso, nós entendemos que a doutrina do céu é uma doutrina bíblica, e como a Bíblia não tem contradições, os homens que foram inspirados por Deus, eles se reservaram em aplicar a palavra de Deus. Daí, eu particularmente não aceito, não gosto. Eu particularmente, quando alguém chega para mim e diz que recebeu uma nova unção, uma nova revelação, e Deus falou uma coisa totalmente diferente, porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, não se acrescenta e nem se tira. O que Deus falou está falado. Aos Hebreus está escrito: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Entendemos que o céu é uma realidade espiritual, por isso só os espirituais
podem compreender esta realidade. O homem natural não consegue compreender a realidade do céu para onde nós iremos. Glória ao nome do Senhor para sempre. O céu é o ápice da perfeição de Deus. O salmista escreveu: portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos observar que o céu estava presente nos ensinamentos do Mestre, e quando ele ensinou a oração dominical aos seus discípulos, ele disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O céu sempre esteve nas palavras de ensinamento do Mestre, e quando ele se despede dos seus discípulos, ele outra vez fala do céu: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As estatísticas dizem que temos cerca de 750 milhões de ateus no mundo. Esta é uma das razões porque o mundo está mergulhado neste caos moral, social e espiritual. Na verdade, são os 3 pilares da humanidade, mas graças a Deus, o Espírito Santo, através desta palavra, hoje aviva em nós que o céu é real e é lá que vamos morar. Não é uma fantasia e nem é uma história. O céu é real. As gloriosas promessas do Senhor precisam ser reavivadas a cada dia em nosso coração. O céu é uma cidade organizada, com ruas, praças, moradias, e lá no céu é onde mora o nosso Deus. Paulo fala de uma sociedade perfeita em todos os seus aspectos, quando ele fala do céu. Queridos irmãos, a nossa fé precisa ser, dia após dia, reavivada, no sentido de que o céu nos espera. Somos muito preocupados com as coisas dessa terra. Eu não estou dizendo que não tenhamos que ter preocupação, até porque o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, guarda-os, eles estão no mundo. Mas o mundo não é nossa prioridade. Eu ouvi um pastor Antônio Gilberto, em um dos seus ensinamentos, ele dizer assim: o nosso nariz tem que sentir um mau cheiro do mundo. Só que neste presente momento, muitos de nós estamos sentindo o perfume do mundo, e o perfume atrai, o perfume faz-nos andar em sua direção. Mas a igreja do Senhor Jesus, esta comprada com o sangue do Cordeiro,
precisa sentir o mau cheiro do mundo, para que consiga sentir o bom cheiro do céu. Aleluia! O céu é o melhor lugar para todos nós. Muito embora as mensagens que falam sobre o céu não traduzem em um segundo convite, não traduzem em fotos, não traduzem em primeira fileira, porque o céu é muito bom. Se o céu é muito bom, então quem prima pelo céu não precisa esperar as primeiras fileiras, os holofotes, porque algo maior os espera. Glória ao nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É bom lembrarmos que é a única vez que a palavra pátria é mencionada nas Escrituras. É uma forma que Paulo utilizou para chamar a atenção da igreja de Filipos, dos irmãos daquela igreja, sobre a sua representatividade no mundo. Então, queridos, se é desta forma, a palavra de Deus fala conosco nesta manhã. A nossa pátria é o céu, e se a nossa pátria é o céu, nós representamos o céu aqui na terra, somos embaixadores e temos que viver com a dignidade de um embaixador, porque a qualquer momento o rei, o soberano da nossa pátria, estará nos chamando para que nós possamos habitar lá. Viver a expectativa da volta gloriosa do Senhor Jesus para nos arrebatar é viver com os pés no presente, olhando para o futuro. Andamos aqui, vivemos aqui, nossos pés estão no aqui e agora. A Bíblia diz que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada da nossa existência. Então nós vivemos o agora. Eu não sei se vou terminar esta lição, porque o minuto seguinte não me pertence, está nas mãos de Deus. Então prossigamos, os pés aqui neste presente, mas com o nosso olhar na nossa pátria celestial. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos oriente, nos dê força, para que nós possamos a cada dia alimentar dentro de nós esta esperança. Aleluia, aleluia. Vou abrir um parênteses para falar uma coisinha que eu não posso deixar de falar. Enquanto eu estava preparando esta lição, eu fui tocado pelo Espírito Santo. A minha esposa havia saído para resolver algumas coisas, e quando ela voltou, me encontrou chorando porque falar do céu é muito bom. Aleluia. Viver o céu é muito bom. Nenhum de nós fomos lá, mas essa presença do Espírito Santo em nossas vidas traduz dentro de nós esta morada, esta cidade, esse lugar eterno onde nós iremos morar. Aleluia, aleluia, aleluia. Um culto não será um culto se o alvo não for o céu. Os louvores não serão louvores se o alvo não for o céu. De nada vai me adiantar sair da minha casa, enfrentar o trânsito, deixar os meus afazeres, se o meu alvo não for o céu. Esse é o alvo de cada um de nós.
Ponto número 1: o céu, alvo de todo cristão. O original diz que céu significa algo muito elevado. Esta é a parte mais difícil, porque aqueles que tiveram as maiores experiências com Deus não foram capazes de dar uma definição completa e suficiente sobre o céu. Homens como Isaías, Ezequiel, o apóstolo João e alguns dos que estão entre nós, ou que estiveram entre nós nessa dispensação, tiveram visões incríveis do céu, mas seus relatos ainda nos deixam perplexos pelo fato de nós não conseguirmos, através dos seus relatos, compreendermos a profundeza das suas experiências, porque nada nesse mundo pode se comparar com a glória que há de ser revelada para nós. Queridos, tem uma pessoa que eu gosto muito de falar, porque convivi muitos anos, acompanhei as suas experiências, e cada vez que eu me lembro, a minha fé é revivada. E eu falo aqui do meu pai, novo convertido. Na época, as igrejas tinham muita dificuldade de aceitar um novo convertido devido às restrições. Culto de membro, novo convertido não entrava, tinha que levar, só que entrava quem tinha o cartão de membro na mão. Eu já fui barrado em uma igreja, eu era líder da mocidade do meu município e fui conversar com o pastor presidente, mas como eu não era membro daquela igreja, o porteiro não deixou eu entrar, e eu tive que esperar terminar o culto para depois falar com o pastor. Era mais ou menos desse jeito, né? E meu pai então ganhou várias pessoas para Jesus. Ele tinha o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, levou aquelas pessoas para a igreja, e por algum motivo específico do culto, ele foi impedido de entrar no culto, e ele ficou orando no corredor, e disse meu pai que quando terminou o culto, muita gente falou: mas o que aconteceu, Tarcísio? O que aconteceu? Ele disse: fica tranquilo, o meu trabalho eu estou fazendo, trouxe os novos convertidos e agora vou levá-los para casa. E dentro do coração ardendo aquela vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Morava sozinho, entregou os novos convertidos nas suas casas e foi descansar. Ele deitou, e quando ele começou a dormir, uma plataforma chegou e alguém rolou ele para cima daquela plataforma, e ele já caiu em pé e a plataforma subiu. E quando ele chega no determinado lugar, um ser que ele me disse, não sei explicar, não sei como ele era, mas estava do meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse: Tarcísio, eu vou te mostrar o que tem aqui. E começou a andar com meu pai naquela cidade que meu pai nunca me disse. Ele sempre dizia: meu filho, não tem como descrever. E ele dizia: era tão linda, e ele andava, e aquele personagem explicando: aqui é isso, ele nunca me falou o que era. Aqui é esse aqui é esse lugar. E foi quando deu a volta na cidade, aquele personagem veio conduzindo para aquele lugar da plataforma. Ele parou e disse assim: se para ser crente é para quando morrer vir morar neste lugar, eu quero morrer agora. Naquele instante, ele disse que distraiu, e aquele personagem deu um empurrãozinho, ele caiu em cima da plataforma e a plataforma desceu. Quando ele acordou, estava falando em línguas estranhas, havia sido batizado com o Espírito Santo.
Contei a história toda, mas o que eu quero deixar claro aqui é que ninguém que já teve o privilégio de ir ao céu, mesmo os grandes homens de Deus, como nós costumamos dizer, até hoje não conseguiu decifrar, discernir, nos contar o que é o céu. É algo maravilhoso. Nada nesse mundo, a gente sempre faz comparações. O carro daquele irmão é parecido com o carro que eu vi no segundo, a fazenda é parecida com a fazenda não sei de quem, o fulano é... A gente faz essas comparações, né? Mas não tem nada nesse mundo que pode dizer assim: o céu parece com. Eu acho que dava para ele dar um glória, mas vamos continuar. Aleluia. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, João menciona a palavra semelhante por 6 vezes. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 4, versículos 3, 6 e 7, 6 vezes, ele querendo falar alguma coisa sobre o céu, ele só consegue dizer semelhante, 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 e não consegue definir. Isso significa dizer que nada aqui nessa terra é igual ao céu. O representante cósmico esboçado por João, não existe nenhuma referência de algo parecido, porque ele disse que foi e lá viu um mar de cristal. Se é um mar de cristal, é algo estático, não se move. E aqui na terra eu não conheço nenhum mar que não se move. Todos os mares estão sempre em movimento. João viu um representante da criação, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, e ele também não soube dizer que tipo de animal era esse. E aí João diz o apóstolo São Paulo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, eu não encontrei um representante no espaço sideral, também não encontrei um representante na criação que pudesse definir o céu. Desta forma, resta-nos entender as palavras do apóstolo São Paulo. E aí nós vamos concluir que o céu é exatamente desta forma. Como? Já que eu falei que não tem como comparar. Então, como é que o céu é? Vamos ver o que diz a Bíblia. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Assim é o céu. Aleluia. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O céu é o lugar da glória plena de Deus, e a única forma de compreender o céu é pela palavra de Deus, mediante a revelação do Espírito Santo. Aleluia, oh glória a Deus, que maravilha, aleluia. Quer entender o céu? Quer compreender o céu? Quer saber como é a cidade que te espera, o que nos espera? Quer saber onde nós vamos morar? Então tenha no seu coração a palavra. Foi por isso que o salmista diz:
escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem tem a palavra escondida no coração, com certeza tem a revelação do céu. O céu, conforme o ensino de Paulo, sem dúvidas, o que chegou ao nosso conhecimento, por antigas tradições, pela ciência, e é a revelação da palavra, é que existem 3 céus. Nós somos limitados a isso, né? A própria palavra de Deus nos limita. 3 céus. Então, se é desta forma, nós temos o primeiro céu, que é o céu meteorológico, onde nós conseguimos ver as nuvens, os pássaros que voam, e onde está armazenado o oxigênio que nos faz subsistir. Deuteronômio capítulo 11 diz assim: e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus. Nós estamos falando desse céu que nós conseguimos ver, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Tratamos do primeiro céu. O segundo céu é o céu conhecido como espaço sideral, o firmamento, e é nele que nós encontramos as estrelas e todos os planetas. E aí diz a palavra do Senhor: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras das suas mãos. Mas conforme a descrição de Paulo, o terceiro céu é transcendente, o terceiro céu é metafísico, o terceiro céu é espiritual, é o lugar onde habita o Senhor nosso Deus. E quando Paulo se refere à sua experiência, talvez, porque não tem nenhum versículo bíblico que me diz que foi ele que foi, até porque se ele tivesse ido, acredito que ele deveria ter falado, né? Eu fui, mas ele não falou. E ele disse assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. É difícil demais para nós dizermos que essa pessoa, esse personagem foi Paulo, porque ele aqui diz que Deus sabe como foi esse arrebatamento. Nem a pessoa que foi sabe como foi o arrebatamento. E como eu, particularmente, não gosto de acrescentar nada, não gosto de ficar colocando talvez, né? A gente está ensinando a palavra de Deus, é sim ou não e pronto. E a gente, quando coloca talvez, a coisa fica incompreensível, né? Aí ele continua dizendo: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Quando eu estava meditando nesta parte da lição, eu fiquei pensando, o homem foi lá, ouviu palavras, praticamente não entendeu nada. O que eu preciso entender aqui é que ele não entendeu nada, mas ele recebeu aquelas palavras como se fossem palavras inefáveis, palavras que não falham. E aí ele disse: o que eu ouvi não tem como eu transmitir para ninguém. E eu parei para pensar: como é bom ouvir a voz de Deus. Com certeza, com a glória de Deus que está nesse santuário, se eu parar de falar, não demora muito, e nós já ouvimos aqui, né? Não demora muito, vai ter crente falando em línguas estranhas, vai ter crente glorificando o nome
do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vai ter crente saltando de alegria, porque o que vem de Deus é glorioso, é bom à nossa vida. Deuteronômio está escrito: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra é tudo que nela há. E aí nós estamos tratando de algo absoluto, o poder de Deus. A criação física não consegue identificar o domicílio de Deus, a morada de Deus, a rua que ele mora, a avenida que ele transita, porque está escrito pelo profeta Isaías: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Isso significa dizer que nós nunca vamos passar uma cartinha no endereço tal para o Senhor, mas nos alegramos porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está aqui nesta manhã, sentimos a sua presença, Ele é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Neemias disse: tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Oh, aleluia! Estamos aqui porque o Senhor nos guarda em vida. Estamos aqui porque o Senhor nos protege. Mas enquanto o Senhor nos protege aqui, o texto diz que os exércitos dos céus adoram ao Senhor. Por isso Isaías ouviu aquele cântico numa nota só: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. A experiência de Paulo aguça nossa visão quando ele diz que foi ao paraíso, e por esta experiência ele embasa o seu ensinamento sobre o céu. Ensinando os irmãos à igreja de Corinto, ele disse: porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, mas uma casa eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Isso é muito gostoso, aleluia. Nós choramos, nós gememos, carregamos a nossa cruz, né? Eu até aconselho ninguém nem largar e nem cortar a cruz. Carrega a sua cruz, leva a sua cruz, porque não demora muito, nós seremos revestidos da nossa habitação. E na nossa habitação não tem cruz, na nossa habitação não vai ter gemido, na nossa habitação não haverá choro, mas gozo na presença do Senhor. Aleluia. Está implícita que Paulo gerava dentro de si a gloriosa e viva certeza do céu, crendo piamente na ressurreição dos mortos e na transformação dos vivos, como o último estágio da redenção humana, culminando com a glorificação dos santos. Último estágio da nossa redenção, glória ao nome do Senhor, será o arrebatamento a ressurreição dos mortos, e a transformação dos vivos. Nós estamos bem pertinho. Hoje não é aula de escatologia, mas só para a gente parar e pensar mais uma vez, porque isso já aconteceu outras vezes. Mais uma vez, o mundo está vivendo os rumores de guerra. Não é uma nação, não é um país,
rumores de guerra. E se é desta forma, nós temos que entender que a nossa redenção está muito mais perto do que talvez nós pensemos. As cartas de Paulo enfatizam o céu como lugar celestial, o lar dos salvos em Jesus Cristo, onde temos um destino assegurado. Aos Romanos, Paulo escreveu: porque o que antes conheceu também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós temos uma sequência que vai nos elevando até o ponto de sermos cidadãos dos céus. Aquele que lhe predestinou, todos os homens são predestinados à salvação, sem exceção. Todos os homens são predestinados à salvação, mas os predestinados recebem um chamado, e quem atende o chamado, ele é justificado, e quem é justificado será coroado de glória. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. Viver em Cristo desenvolve um relacionamento na esfera do reino. Mesmo que ainda não tenha ido para o céu, a vocação do salvo é celestial neste presente momento. A minha vocação é o céu. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, todo o meu agir, a minha vocação é direcionada. Se não é, tem que ser. Aqui não pode ser talvez. Aqui só tem dois termos: é ou não é. Como nós, não vou nem perguntar quantos salvos tem aqui dentro, né? Como nós somos salvos em Cristo Jesus, então a nossa vocação é o céu. Quando Paulo disse a respeito de morar no céu, falando aos Tessalonicenses, a vontade, a segurança dele era tão grande que ele disse: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta era a vocação de Paulo. Os que morreram já estão aguardando a ressurreição. E aí os irmãos de Tessalônica estão preocupados. E o que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer, vai acabar? Esse negócio do fim aí, como é que vai ser? E Paulo chega e diz assim: ó, a minha convicção é esta: os que morreram ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. E ele ainda diz mais: e chegaremos juntos. Escuteu glória, que bom. Chegaremos juntos, não tem fila, não vai um primeiro e o outro depois. Chegaremos juntos para estar com o Senhor. E quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. E quando ele fala destas bênçãos, ele está incluindo ou culminando com a nossa morada no céu. Vale glória? Ponto de número 3: o alvo do cristão. Nosso textual traduz a convicção plena do estado que Paulo vivia. Qual era a convicção plena de Paulo? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus, consequentemente, cidadãos do reino celestial. A vida cristã é uma caminhada feliz em direção à nossa pátria. Pedro disse: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Pedro está dizendo: esta condição não é para todos, é para aqueles que, mesmo estando longe da casa, vivem a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Significa dizer que só os justos, só os santos entrarão nos céus. Eu disse que eu não ia falar de mim, mas tem hora que eu tenho que falar. Pensa numa tristeza que me dá vontade de ser de pé, quando chega alguém para mim reclamando, esbravejando, dizendo que não aguenta mais, que não dá mais. Olha, eu fico pensando o que essa pessoa está fazendo, dizendo que é salvo de Jesus. O que é que o cristão não aguenta mais? O que é que o cristão não suporta? Pedro está dizendo: nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrino não tem onde morar. Peregrino não sabe se vai comer ou se não vai comer. Peregrino pode, na maioria das vezes, estar mal vestido. Peregrino não tem onde se banhar. Peregrino é desse jeito. Então é isso que nós somos. Não temos o que reclamar. Nós somos peregrinos aos olhos do mundo. E forasteiro. Forasteiro é aquela pessoa que, onde chega, alguém olha e diz: não é daqui, não se parece com a gente. E se é essa nossa condição, temos que nos comportar nessa condição. Eu já viajei muito pelo Brasil, já vi muitos peregrinos, e não me lembro de ter conversado com um peregrino que ele fica lamentando a sorte dele, porque ele diz: eu escolhi isso, é isso aqui que eu quero para mim. Hoje eu como ali, amanhã eu como lá, no outro dia eu estou debaixo da ponte, no outro dia dentro da cabine do caminhão. Enfim, o peregrino é isso. E por que nós, aleluia, que somos peregrinos por um alvo tão especial que é o céu, temos que reclamar, temos que chorar, temos que falar mal da nossa condição? Comporte-se como peregrino indo em direção ao céu. Comporte-se como um forasteiro que está num país que não é o nosso país. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Paulo tinha essa convicção, e ele disse para os irmãos de Filipe: irmãos, quanto a mim, ninguém precisa ficar me olhando, ninguém precisa ficar vigiando, não. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado. E o contexto desse versículo parece que a igreja de Filipenses estava dizendo assim: se tem alguém que tem que morar no céu, é o Senhor. Se tem alguém que tem que ser salvo, é o Senhor.
tempo que trazia lágrimas para Paulo, trazia maior alegria. E os irmãos sabiam disso. E eles olham para Paulo e dizem assim: pode ninguém aqui mais ir para o céu, mas o Senhor tem que ir. Aí ele responde desta forma: quanto a mim, aleluia, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Aleluia, aleluia. Sofri para fundar a igreja, já passou. Chorei para trazer a palavra para vocês, já passou. A caminhada já foi, essa parte já foi. E eu estou aqui prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós continuamos. Aleluia. A linguagem que Paulo usa é simples, mas é uma linguagem com grande significado. Ele aqui utiliza o atleta que tem um alvo definido e luta incansavelmente para alcançar. Ainda que alguém diga: você já ganhou, ou você não vai conseguir, ele retruca: a minha determinação me diz, ainda não alcancei, esqueço-me do que ficou para trás e prossigo. E nós somos atletas, estamos correndo, aleluia, estamos caminhando para o céu. Pode ser que alguém bata no Senhor e diz: não precisa tanto não, você já está já no... E você tem que dizer: prossigo para o alvo. Exatamente. Muito obrigado, pastor Adriano. O atleta se priva, se prepara, esquece de todas as coisas por um momento. Ontem, quando eu tive um momentinho de repouso, eu fui assistir uma luta marcial. Um camarada apanhou tanto, eu fiquei com pena dele. Apanhou muito, sangue por todo o corpo lá. E eu já estava pensando que ele ia perder a luta. E num minuto, ele deu um golpe e finalizou a luta, ganhou. E aí foi entrevistado. Aí, quando a repórter perguntou para ele o que ele tinha que dizer da vitória, sabe o que ele falou? Eu treinei, eu esperei esse dia. Aí ela falou: mas você já estava perdendo a luta. Ele estava. Eu ganhei porque eu perseverei e estou pronto para outra luta. Por um momento, por um quinhão de dinheiro. E nós estamos numa corrida para uma eternidade. Aquilo ali é tão passageiro que, de repente, num daqueles socos que ele levou ali, pode ter mexido com algum órgão e ele nunca mais lutar. Ganhou e acabou. Não tem ninguém para dar soco em nós. Não tem ninguém para tirar sangue de nós. Tudo que nós temos que fazer é prosseguir. Aleluia, glória a Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Promessas do nosso mestre, o homem da Galileia: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. Desejo do grande mestre, e digo-vos que desde agora eu não beberei do fruto da vide, porque o meu desejo é beber, e nós vamos beber novamente convosco. Comigo, com mais alguém?
alguém com mais coragem do que eu vou entrar no coro, é só bater e dizer assim, bater no peito e dizer: o céu me espera. Aleluia! Oh glória! O céu me espera. E aí eu não vou pedir todo mundo para falar, porque cada um sabe a sua situação. Mas lá que está sentado aqui não tem nem pensamento certo. Aí fica difícil. Eu vou ajudar o objetivo. Resolve o seu problema e siga para o céu, que é bem melhor. Se é desta forma, nós precisamos aceitar, viver. Essas são as minhas palavras, ou seja, eu tenho pouca condição verbal para falar o que eu sinto, mas diria as palavras de Paulo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar. E aí eu digo: mantenha os olhos no prêmio, seja resoluto, domine-se sempre, porque o prêmio é incorruptível. É por isso que tem aquele hino que diz: desejamos que a alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Ponto de número 2: a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Aquele livro visto por João no capítulo 5, que estava selado com 7 selos, é aberto no capítulo 6. A abertura dos 6 primeiros selos traz uma sequência de animais, ou seja, 4 cavalos. As cores revelam a intensidade da desordem, tribulação e o juízo, e mais 2 episódios. Então nós temos um cavalo branco, um cavalo vermelho, um preto, um amarelo, e os outros 2 episódios: alma dos mártires debaixo do altar por amor à palavra, e um abalo generalizado em todas as potências do céu e na terra, e os grandes reconhecendo o grande dia da sua ira. João, na sua visão, e eu sei que os irmãos aqui que gostam de escatologia sabem disso, o livro de Apocalipse, ele não é em ordem, são 3 episódios. Ele escuta, ele dorme e ele ouve. Então, à medida que cada uma coisa dessa vai desenrolando, ele vai escrevendo. Ele dorme, sonha e escreve. Depois ele acorda e ele ouve, escreve o que ele ouviu. Lá na frente, quando ele dormir de novo, o sonho continua. Só para a gente ter um pouquinho de entendimento sobre. João diz o seguinte: o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Todo o espaço astronômico foi destruído. Então ele vê um novo céu e uma nova terra. Aqui não se trata de uma reforma. O texto diz que todas as coisas são novas. Aquilo que nunca foi usado foi feito recentemente para ser inaugurado. O que está desvendado aqui é algo sem precedente, incomum, desconhecido a qualquer intelecto, o melhor para os filhos de Deus. Nada nesse mundo se assemelha
peregrino, que o peregrino cristão passou por 41 provações. Ele perdeu tudo, menos a esperança, a certeza de que ele ia chegar. Foi com a esperança que ele atravessou um profundo rio, mesmo sem ponte. Chegaram às portas do palácio e um lindo coral os recebeu com cânticos. Quem são estes e de onde vieram? Esta era a música que estava sendo entoada. Alguém responde, são os peregrinos que vieram da cidade da destruição, por amor ao rei desta cidade. Então o rei diz, abra as portas e deixa-os entrar. Aleluia, oh glória, aleluia. E nós também estamos da mesma forma, peregrinando na história, no sonho de João. Foram 41 provações. Possa ser que você tenha mais ou menos, mas uma coisa tem que ser em comum: a esperança, a certeza de que nós iremos chegar no céu. Convicção. O céu tem que ter o primeiro lugar no nosso coração. O céu tem que ter o primeiro lugar na nossa mente. O céu tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Não adianta falar que ama a Deus se não almeja o céu. Não adianta falar que é servo de Deus se não tem a convicção de que vai para o céu. Está perdendo tempo. Mas que bom que o Espírito Santo nesta manhã nos convoca, nos convida, aqueles que têm esta esperança, que ela seja mais avivada, e aqueles que não têm, porque a palavra de Deus não volta vazia, que nesta manhã possa voltar para Deus. Coloque o céu no seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Tenho certeza que falar sobre o céu só é para duas coisas: chorar e glorificar. Chorar e glorificar, aleluia. E entender que o céu está mais perto de nós do que nós pensamos. Fiquemos de pé. Ainda não foi dessa vez. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença do nosso Deus é real neste lugar. O Espírito Santo está com certeza trabalhando em nossos corações. Queridos, se eu não nos encontrar mais aqui, quero encontrar-nos na rua. É verdade. Aleluia. Aleluia. Eu vou fugir de toda a minha liturgia, eu não posso isso. Mas tem que a gente precisa dar um jogo de segundo. E antes de terminar, eu vou fazer um pedido aqui a todos que quiserem. Olhe para o irmão que está do seu lado, segure a mão dele e diga assim: pergunta se ele vai estar, porque ele vai levantar e vai ficar complicado. Então você fala de você, diga para ele assim: eu estarei no céu. Posso estar sozinho? Eu estarei no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Narantui, Halabanda, Nacandaretas.
Aleluia. Se eu confiarei por esta terra de além e na terminarei a muitas lugares aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Te damos graças, Pai amado, por esta manifestação real do Teu Santo Espírito nesse lugar, por esta palavra que o Senhor nos concedeu, que com certeza vem enchendo os nossos corações de gozo, de glória e de esperança. Estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua ajuda, para que nós não percamos o nosso foco, para que nós não saiamos da nossa posição. Peregrinamos, somos forasteiros, mas temos uma pátria que nos aguarda, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã. Oh, aleluia, aleluia, pela renovação da nossa esperança, pela renovação da nossa convicção, que ao sairmos deste santuário, oh, não nos afastemos do Teu Espírito, para que esta convicção continue arraigada dentro de nós. Assim sendo, ó Senhor, aceita o nosso pedido, atende a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Podeis assentar. Eu vou só quero agradecer a Deus por ter condição de estar aqui. Eu não falei no começo porque dá a impressão que você está grande. Durante essa semana eu passei uma semana toda, não sei o que foi virose, sexta-feira eu nem trabalhei. Passei 2 noites rolando, pendurando, parecia que eu não ia conseguir estar aqui hoje, mas o Senhor Deus me